Meu nome é Larissa, sou enfermeira, estou cursando a minha segunda graduação em biomedicina e sou integrante do grupo com as meninas para fazer, né, sobre o uso de fitoterápicos no enfrentamento da Covid-19. Vou iniciar as perguntas para você, Mariana, e queria desde já te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por enriquecer nosso trabalho com os seus conhecimentos. Na sua vivência profissional, como tem sido o enfrentamento da população matense frente aos possíveis danos causados pelo isolamento social? Bom, para responder essa pergunta, a gente primeiro tem que considerar que tem vários tipos de pessoas, né, com personalidade diferente. Alguns são mais preocupados, outros são mais relaxados. Alguns acreditam nas informações, outros acham que é tudo balela. Então, assim, não vou considerar São Mateus inteiro, vou considerar o meu território de abrangência, né? O meu território onde é a atuação da minha estratégia de saúde da família. Lá, assim, para ser bem sincera, às vezes parece que não tem pandemia, mesmo que a gente passando na rua fale, cadê a máscara? Às vezes as pessoas querem entrar na unidade de saúde sem, as crianças lá perto da unidade tem um parquinho, e aí todo mundo junto, hoje mesmo, como se não tivesse a gente passando por nada, né, em São Mateus, nem no Brasil, e assim, nem no mundo, né? Por um tempo, há pouco, né, um tempo, foi reduzindo, né, a quantidade de os indicadores, as pessoas que estavam chegando lá na unidade de saúde com suspeita, só que agora a gente já está vendo grande aumento. Nisso que reduziu, as pessoas foram relaxando mais. Então, assim, é bem preocupante, né? Aqui em Guriri também, os bares, as pessoas se encontrando, o uso da máscara. Então, assim, é relativo para poder dizer isso, como que tem sido o enfrentamento, porque tem gente que está levando a sério, que está fazendo a quarentena mesmo, está fazendo distanciamento social, e outras pessoas não. E, às vezes, o que é ruim, né, é que, por exemplo, um dos danos... Não sei se vocês vão perguntar essa pergunta dos danos que foi pelo Covid. É a próxima ou não? Ou está dentro dessa? Não, pode falar. Que eu fui vendo é que, às vezes, a maioria das pessoas, né, lá, às vezes, trabalham como pedreiro, como doméstica, e aí, se a pessoa era suspeita, vários casos de a pessoa ser demitida. Então, assim, além de, de sofrer também pela pandemia, né, também sofre por conta da geração de renda, do desemprego. Então, não está muito fácil assim para ninguém, principalmente para a comunidade, assim, que às vezes é mais carente, tudo, e às vezes, por exemplo, ontem mesmo a gente atendeu uma criança que vive com o avô, e assim, o avô de pé no chão, às vezes não tinha nem álcool, aí a criança suspeita, o avô sem sintoma, mas, por exemplo, a casa não tem 2 banheiros para separar, aí às vezes não tem o álcool para poder higienizar depois que usa, e às vezes né, às vezes tudo que se fala, tudo que é preconizado, dependendo, né, da classe social, dependendo do grau de instrução, às vezes fica mais difícil de ser levado em conta mesmo, né? E aí, às vezes, esse avô é portador de diabetes, ou então hipertensão, ou então é cardíaco, ou faz diálise, e aí, às vezes, entra num grupo de risco maior ainda. E, infelizmente, assim,
não está tendo tantas formas de poder contornar essa situação, assim, digo na forma, para essas pessoas que às vezes não tem forma de gerar renda, criar algum projeto que dê substância, né, ofereça alguma forma de sustento, assim, né? Existe, né, esse auxílio que o governo deu, mas às vezes a gente vê que precisa de muito mais, assim. E também, às vezes, que eu vejo, às vezes a pessoa vai para o trabalho andando, que aí é uma forma de fazer atividade física, né? Recebi mulheres que, eu estou dançando dentro de casa, que aí é uma forma de movimentar o corpo, né? De tranquilizar a mente. Assim, cada pessoa, cada grupo vai fazendo o seu manejo da forma que acha, né? A gente tenta instruir, tenta falar, mas acho que cada um, na medida que vai conhecendo e se conhecendo, vai criando uma estratégia, né? E aí tem gente que leva a sério as informações, tem gente que não. Na rural que você trabalha? Oi? Você trabalha em zona rural? Não, agora eu estou trabalhando aqui dentro de São Mateus mesmo. Eu estava trabalhando na zona rural há um tempo atrás, lá para 2018, por aí. 2019 e 20, eu estou aqui dentro de São Mateus. Posso ir para a próxima? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não respondi. E aí você perguntou quais são as formas, né? Lá tem um projeto que é o Reconstruir. Como as crianças não estão tendo aula, aí tem esse projeto que tem professores que dão aula de reforço em grupinhos de 4. Então, eles tentam agendar com as crianças, que aí elas ficam lá, né, por um tempo, né, não fica a manhã toda. E aí lá elas têm lanche, tem esses professores que dão reforço, e às vezes, quando eu passei no projeto para poder conhecer, tinha aula de pandeiro, aula de capoeira, e aí estava todo mundo com máscara. Então, é uma estratégia de ajudar, auxiliar tanto as famílias, né, quanto as crianças, porque há um tempo atrás não estava tanta criança na rua. Agora, né, esses dias tem bastante. E aí, então, assim, nesse espaço era uma forma de promover alguma interação, né, de forma consciente, com máscara, com mediadores, não deixar afrouxar demais a questão do estudo. Então, esse foi um ponto muito bacana que tem lá no bairro. Joia. Você percebe que as pessoas têm buscado tratamentos preventivos nos fitoterápicos ou não? Elas continuam, ou elas não fazem nada de prevenção, ou elas buscam prevenção em medicamentos convencionais? Porque eu vejo muita gente tomando ivermectina, né? Teve uma época aí que estava na moda, assim, todo mundo tomando, porque vai aumentar a minha imunidade, eu vou evitar de pegar o Covid. Enfim, como que é na sua vivência lá? Sim, é bem isso mesmo. A maioria das pessoas buscam o medicamento mesmo, né? Xarope, do Ambroxol, da farmácia mesmo, ivermectina, azitromicina, era o que estavam as pessoas passando, né? E, assim, mas cada médico tem uma conduta. Tem médico que toma essa conduta, tem médico que já não prescreve ivermectina, e aí, às vezes, quando não prescreve o paciente, o usuário do arretado porque queria, mas assim, Mas e as pessoas não, cobram? não é praxe da unidade, geralmente, falar dos fitoterápicos, né? Então, isso é uma questão profissional. Aí, no meu caso, né, como eu gosto muito dessa prática, aí, assim, sempre quando eu vou, aí a gente faz o atendimento aos suspeitos de Covid numa tendinha,
Aí eu sou eu, é a técnica que vai lá para poder triar, para poder fazer o acolhimento, né? E quando eu tô lá, aí além, o médico vai, passa as medicações dele, e aí eu falo, seria interessante você cuidar do alimento, aí eu falo todos os alimentos que são ricos em vitamina C, falo quais os chás que ele poderia tomar, né? Vejo se ele não tem nenhum problema de saúde que poderia entrar em dissonância com o fitoterápico. E, e assim, então é uma prática de resistência mesmo, porque não é, mesmo que já exista uma política desde 2006, né, há mais de 10 anos que existe a Política Nacional de Fitoterápicos, inserido dentro das práticas integrativas e complementares. Então, assim, por exemplo, a política de saúde da mulher, para fazer o preventivo, é uma política também. Da mesma forma que a política do fitoterápico é uma política também. Mas essa é muito mais valorizada do que essa. Então, tá no olhar do profissional de tentar inserir. Aí, quando eu falo, né, dos chás, igual assim, às vezes eu faço um monte de mudinha de moringa, que ela tem muita vitamina C, ela fora assim tá um pouquinho, né, mais em voga e as pessoas ficam curiosas, algumas pessoas, outras não. Então é bem de cada um também. Geralmente quem acha interessante são os mais velhos, né? Curioso é que lá onde eu estou trabalhando, às vezes eu falo dos fitoterápicos e os homens, os senhores, eles falam, é isso mesmo, eu conheço, legal, né? Acha interessante estar indo nesse caminho. E a gente estava lá na unidade, né? Não era bem para Covid, mas estava levando em conta a saúde mental nesse tempo, né? Então, juntando o Outubro Rosa com a fitoterapia, cada preventivo que eu fazia, aí a gente preparou lá algumas mudas de plantas medicinais e levava a mulher num canteirinho que tem para ela poder escolher qual plantinha que ela queria levar para casa. Aí vamos supor, se ela escolhesse o orégano, que a gente tinha um monte de mudinha de orégano. Aí eu explicava para que servia o orégano, ele é muito bom para as vias respiratórias superiores, para gripe, para resfriado, para ajudar a descongestionar, né? Ele ajuda a expectorar, ele também pode ser usado como banho de assento para candidíase, então ele, né, ele é um desses que entraria, pode ser usado como tempero. Então, assim, mesmo num espaço onde é bem rígido, né, onde é bem moldado, aí a gente tenta resistir de alguma forma, trazendo, né, isso à tona, trazendo para, né, tentando juntar o conhecimento popular com o conhecimento científico, bom, e ver que existe uma proposta de autocuidado nisso, né? Que existe uma proposta de autonomia, de, de cuidado, tanto da própria pessoa, quanto do espaço, quanto da dedicação do tempo que ela vai gastar para, não sei, ficar, às vezes, vendo um monte de propaganda, né, no Instagram, então mexendo com a terra é geoterapia também. Então, aí, assim, nessa forma de cuidado que a gente promoveu, que é um projeto que eu estou até lá onde eu trabalho, que é Quintal Terapêutico, as pessoas receberam bem, mas aí antes eu sempre perguntava, você gosta, você quer? Para também não dar e, poxa, a gente teve um trabalho de fazer a muda, de preparar, de explicar e a pessoa, né, deixar de mão, assim. Então, é dessa forma. Aí tinha gente que não é maioria, teve umas 3 pessoas que falaram, eu não tenho tempo não, não gosto não. Aí eu, então eu não vou te dar não. Aí vamos deixar aqui para deixar para outra pessoa. Aí teve gente que pediu, eu posso levar 2? Então, assim, dependendo do tempo que a gente usa para poder falar com a pessoa, né, e explicar aquilo, e a forma, ela é bem recebida também, né? E aí, às vezes, começa a troca de mudas, teve gente que levou mudinhas para lá, para poder dar para outras pessoas.
Outra vez a gente estava mexendo lá na hortinha, veio uma criança curiosa para poder ver o que a gente estava fazendo, aí ela ficou a manhã toda lá, enquanto a gente estava fazendo a parte do quintal terapêutico. Então, assim, é gosto, né? É claro que o medicamento da farmácia, ele está, assim, muito em destaque, né? As pessoas querem, as pessoas buscam isso. Então, para poder fazer o outro voltar para aquilo que, antes de ser medicamento, era planta, né? A gente estava com a mudinha de anador, por exemplo, é, é um esforço mesmo, é uma dedicação, e as pessoas recebem e outras não. Joia. É possível verificar a eficácia nesses tratamentos, tanto para fortalecimento da imunidade, você já falou um pouco, sim, né? Quanto para os distúrbios de humor, que a gente percebe que nessa pandemia tem ocorrido muito isso, né? Na nossa vivência, a gente percebe algumas pessoas muito tristes, outras pessoas muito nervosas, outras pessoas não sofreram alterações, mas acho que essas são muito raras, mas eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente um pouco antes, né, naquele período mesmo de isolamento, que ninguém podia sair, que ninguém fazia nada, aconteceu muito isso de alteração. Você acha que a fitoterapia ajuda também nessa questão ou não? É bom a gente lembrar que, né, o ser ele é integral, né, é um todo. Então, assim, vamos supor, aí eu estou muito nervosa. Então, não adianta, às vezes, eu ter hábitos danosos para o meu corpo, né? Eu me estressando, e então eu não estou pensando no conteúdo mental que eu estou expressando durante as horas do dia, né? Às vezes estou dormindo pouco, estou me alimentando muito mal, não estou fazendo nenhuma atividade que dê prazer para o meu corpo e estou morrendo de dor de cabeça, ou então não estou conseguindo dormir de jeito nenhum. Assim, o fitoterápico, né, às vezes, ele pode auxiliar para a pessoa dormir, mas não é uma pílula mágica, né? Então, ele vem no sentido de poder ser uma forma de autoconhecimento também, de que, bom, eu não quero tomar, por exemplo, eu, Mariana, não gosto muito de tomar medicamento, né? Mas já teve dias que eu estava morrendo de dor de cabeça. E eu sabia que eu não tinha dormido bem, sabia que, né, no trabalho eu estava estressada. E quando eu cheguei do trabalho, em vez de eu fazer um monte de coisa, de tarefa, de estudar, de ficar olhando mensagem, né, fazendo as tarefas, eu dediquei o tempo para mim. Aí eu fiz um chá para poder me ajudar na dor de cabeça, né? Tem uma plantinha que chama Anador. Eu peguei a argila, que é a geoterapia, coloquei no rosto, coloquei, né, uma esteira no chão e fiquei fazendo automassagem na minha cabeça. Demorei nesse autocuidado uns 40 minutos. E aí depois a minha dor de cabeça ela saiu. Então assim, é muito interessante a gente ver que, por exemplo, a fitoterapia, ela faz parte das PICs, mas ela não anda só também. Por exemplo, a geoterapia, a argila, também faz parte das PICs, né? A massagem também faz parte. Então, assim, às vezes não adianta nada a gente ter 1000 hábitos danosos, né? A mesma coisa, a pessoa vai começar a tomar Rivotril, vai ser dopada, daqui a pouco às vezes vai precisar mais, vai ficar, né, com a dependência química e não vai resolver a base dela, né? O fitoterápico também não é uma pílula mágica, às vezes é uma forma de a gente desenvolver o autoconhecimento, o autocuidado, mas na minha vivência, né, minha mesmo, nas minhas práticas, eu vejo a fitoterapia como uma terapêutica bem concisa mesmo, de ajudar, tanto nos distúrbios do humor, por exemplo, às vezes estava irritada, né, meio triste, aí só de pegar, aí eu tenho um balde assim, né? Não tá nem no chão, de alecrim. Ele tá bem cheio, assim, só de mexer nele, o cheiro.
já muda o estado de ânimo também, né? Então, assim, a gente não é só o chá que pode ser usado, pode ser o aroma também. Então, isso tem, porque do cheiro, as terminações nervosas do cérebro vai direto lá no centro olfativo. Então, quando a gente sente o aroma agradável, né? Não é todo mundo que gosta de alecrim, não é todo mundo que vai ficar mais estimulado e mais contente na hora que fica perto do alecrim. Acho que é um autoconhecimento pessoal, né, de cada um mesmo, para ir poder desenvolvendo essa percepção de qual chá que cai bem, qual hora que cai bem. Além do chá, tem outra coisa que eu posso fazer para poder me ajudar no humor, né, nesses distúrbios, porque assim, teve uma época que nessa pandemia ainda, né, aí a gente eu estava até meio chateado por conta disso às vezes, né? Todo mundo podendo ficar em casa e a gente não, tendo que trabalhar. Mas, assim, acabou que eu não estava conseguindo dormir. Mas aí eu fui prestar atenção, como que eu chegava do trabalho? Eu chegava, é, já queria arrumar outras coisas, assim, e não estava fazendo atividade física. E aí depois eu voltei a fazer atividade física, mesmo que fosse online, e fiz os chás, e aí sim, consegui voltar a dormir direitinho, e sem tomar remédio, né? E aí, assim, não é bom a gente lembrar que não é um apelo para que a pessoa não tome o remédio. O medicamento ele é importante, né? A gente precisa dele em determinados momentos, mas é importante a gente ver que existem outras formas de cuidado também. Sim. Então, a resposta é sim, né? Sim, Larissa. Sim. Engraçado, Mariana, que você falou que no dia que você estava com dor de cabeça e tal, você chegou em casa e demorou uns 40 minutos ali naquele autocuidado, usou a argila, né? Fez a massagem e tal. E assim, as pessoas elas não se dão esse tempo. E é por isso que elas recorrem, eu acho, né? Que é por isso que elas acabam recorrendo ao medicamento, porque elas sabem que elas vão tomar o medicamento, mas elas, enquanto o medicamento está fazendo efeito, ela vai lá fazer mil e uma coisas. E na verdade, não é só a dor de cabeça, tem muitas outras coisas que tá envolvido ali nela que tá fazendo ela sentir aquela dor, né? E aí ela acaba tomando medicamento e melhorando uma parte ou camuflando, né? Ou sintomas de outras coisas que ela deveria dar atenção. Então, assim, é bem interessante a questão do fisioterápico, até para a gente dar um pouquinho mais de atenção para a gente, né? Acredito eu. Olhar um pouquinho para dentro de si. Exatamente. E exatamente assim, né? Porque às vezes a gente passa o dia todo sem prestar atenção como que a gente está, como que a gente está respirando, como que está o nosso humor, assim, só passa pelo dia. E aí, a dor é esse alerta. Poxa, Mariana, olha para você mesmo. Quem que é mais importante aqui na sua vida? Né? Às vezes a gente sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa cuidar da casa, quem tem filho precisa cuidar do filho, né? Tem mil e uma preocupações, mas assim, o autocuidado, ele é preponderante, a gente nunca pode esquecer disso, né? E assim, às vezes a gente escuta do autocuidado. Eu lembro que escutava do autocuidado desde a graduação. E até hoje, né, depois mais, né, 10 anos formada, eu ainda estou aprendendo sobre o autocuidado, né? Porque é cada dia a gente está de um jeito, cada dia a gente está com humor. Tem hora que essa terapia aqui vai ser boa, tem hora que vai ser essa, tem hora que eu tô com mais ânimo para poder plantar, tem hora que eu tô com mais ânimo para poder, às vezes, fazer yoga, ou então eu quero ficar deitada, quero descansar. Mas no corre-corre, às vezes a gente não se dá a se prestar atenção, né? A se valorizar a esse ponto. Às vezes é sempre a outra coisa que vem em primeiro lugar. E aí acaba o dia, a gente tem que dormir para acordar no outro dia e
levar de novo a rotina. Então, é bem a cadência, né, desse tempo moderno, do capitalismo, como que a gente está cadenciando os nossos dias, o que que é importante, o que que não é. Então, é muito bom a gente fazer essas pausas. As dores, né, no corpo nada mais é do que esse alerta, né, de fazer a gente parar aquilo que está fazendo para poder se olhar, se prestar atenção. Então, o fitoterápico, assim como um monte de outras PICs, faz esse chamado também. Ótimo. Eu acho que a gente vive numa vida muito corrida e às vezes a gente não tem tempo mesmo. Esse tempo de parar e poder se cuidar, né? Acho que quem trabalha precisa trabalhar, quem, no meu caso, estou com criança pequena em casa e não dá. Eu passei mal semana passada, fiquei até com suspeita de Covid. E eu falei, gente, mãe não tem tempo de passar mal. Você não tem essa opção, esse direito, porque a vida não para porque você está passando mal. A cabeça doendo, o corpo doendo, tosse, mas você precisa dar conta da criança, da casa, da comida, do almoço, da roupa. E acho que a vida tá tão assim, tão louca. Não sei quem tem outras pessoas para ajudar, né, a fazer tudo, a delegar essas coisas, que não é o meu caso, que você não tem tempo mesmo, não. E aí a opção é tomar um comprimido ali e para ele fazer efeito o mais rápido possível, porque você precisa se recompor e se não passar, você vai ter que ir sem se recompor mesmo. Mas não acho que é o caminho mesmo, não. Acho fantástico esse outro caminho. Mas. Aí, Larissa, é legal assim, a gente pensar que esse autocuidado não precisa ser solitário, né? Pode ser junto também, né? Às vezes, mesmo que, não sei, criar alguma história para poder as crianças, vamos supor, vocês fossem fazer uma argiloterapia, né? E tentar ser lúdico também, ser junto, né? Trazer esse cuidado, por exemplo, você está precisando do descanso naquela hora, né? E trazer as crianças. Sei que quem tem criança é uma prática quase impossível, mas às vezes procurando fazer isso, uma linguagem ela vai ser criada, vai ser construída, e aí às vezes as crianças vão estar nesse lugar também de fazer parte desse cuidado, assim. Sim, Estou falando que a filhinha da isso. minha cunhada, ela tem, acho que uns 9 anos, 8 anos. Teve um dia que eu cheguei assim, cheguei de viagem, fui dirigindo aqui de São Mateus para lá, cheguei assim morta. E sempre eu chego, eu fico animada, né? E invento uma coisa, faço outra. Só que esse dia eu estava cansada, estava triste, estava desanimada, não queria nada. Aí só dei boa noite para todo mundo, e aí ela fez uma massagem em mim, assim, né? Então, assim, às vezes a gente faz em uma hora que a gente tá bem, tá legal, e depois, né? Eu nem esperava receber dela, assim, essa. Aí ela fez nas minhas costas, assim, eu sei que eu dormi muito bem. E foi vindo de uma criança, ninguém falou nada, ninguém pediu nada, então, assim é muito produtivo também a gente pensar que o cuidado ele pode ser construído junto, assim, mas é claro que assim é uma tarefa e é um caminho grande, né? Não é, a Mariana falou, é assim que vai ser, mas é, é um aprendendo, né? Igual eu falei, eu formei tem muito tempo. E até hoje eu estou nessa busca, né, do autocuidado, como que é que o meu corpo funciona de um jeito, como que funciona de outro. Então, é isso. A gente está aqui para poder se aprender mesmo. Joia. Vamos para a próxima e penúltima. Antes de fazer o uso desses medicamentos, tem alguma prescrição de cuidados a serem seguidos? Eu vi que lá atrás você falou que faz tipo uma triagem com essas pessoas para ver se tem algum problema de saúde, né? Que vai acarretar em alguma alteração se tomar alguma medicação ou não. E aí, como é que é feita essa conduta? Então,
é importante a gente lembrar que o fitoterápico também tem princípio ativo, né? Então, assim, não é uma coisinha à toa. Por exemplo, se gestante tomar chá de canela, quando não for a hora de proporcionar a contração uterina, né, o chá de canela para ela naquele momento não vai ser bom, né? Então, assim, é importante a gente ver que os fitoterápicos têm propriedades químicas, né, princípios ativos que vão interferir no funcionamento do corpo. Então, se a pessoa às vezes tem palpitação, né, eu já li em alguns lugares que não seria tão legal colocar o chá de alecrim, porque ele é estimulante também. Além disso, né, de ver para qual que é o princípio terapêutico, qual que é a indicação, se a pessoa tem algum outro problema de saúde que não seria tão adequado usar esse ou outro fitoterápico, além de olhar toda essa sinergia, assim, é importante a gente ver também da onde que vem esse fitoterápico, né? Porque se for de um lugar onde estão jogando agrotóxico, o agrotóxico, ele pode gerar câncer, ele pode dar malformação, ele pode dar intoxicação, né? Então, não é um fitoterápico, ele está envenenado. Se for, né, um fitoterápico onde passa cachorro, onde passa gato, tem cocô, tem xixi, né? Tem fezes ali, ou então no lugar sujo onde passa água de esgoto, também, né? Não pode. Se for numa rua muito movimentada de carro, igual às vezes eu falo do chá da aroeira, e tem aroeira na rua, e eu falo, não, é melhor você pegar de algum quintal mais guardadinho, né? Onde tem menos intervenção de outros bichos, de outros produtos. Então, a quantidade também, né? Por exemplo, às vezes tem pessoa que é renal, e aí às vezes não pode ter uma quantidade grande, por exemplo, do chá de moringa, que vai precisar de um esforço grande da função renal para poder trabalhar no sentido de metabolizar e, e absorver aquele alimento, né? Aquele fitoterápico. Então, a gente tem que ter em mente, não é todo fitoterápico que pode passar, criança não pode tomar qualquer um, né? Alguns não é para tomar, alguns é só para aplicar em ferida, né? Fazer banho, ou então fazer compressa, ou então fazer banho de assento. Tem chá, não é todo chá que chá é bom. Então, é bom a gente prestar atenção nesse sentido e ter, né, a responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando também. E conhecimento, né? É tudo. Conhecimento, sim. Conhecimento, ver da onde que vem, ver se outra coisa também, às vezes igual alecrim, né, que eu falei do alecrim, tem o alecrim que a gente conhece, que é esse pontiagudinho, e também tem o outro alecrim, que é o alecrim do campo. Se a pessoa conhece só o alecrim do campo e a gente está falando que o outro alecrim é estimulante, que seria bom para ela, e ela pegar o outro. Então, ela está pegando uma planta que é totalmente diferente, né? Mas tem o mesmo nome popular. Então, é bom a gente poder ver o nome científico, às vezes ver qual que é a forma daquela planta, né? Então, é um estudo também, né? Não é pensar assim, é qualquer coisa, ver a quantidade também. Às vezes tem gente que fala, chá de moringa é bom, e vai colocar um montão de chá, mas aí vai demandar muito esforço do corpo para poder metabolizar aquilo tudo. Então, não é assim também. É preciso muito cuidado, responsabilidade e conhecimento. Joia. Vamos para a última. Que eu acho que a gente já acabou discutindo ela ao longo da conversa. A fitoterapia utiliza princípios ativos de plantas com propriedades medicinais para o tratamento ou a prevenção de doenças? O tratamento, você respondeu que sim. A prevenção, eu não sei. Também? Também, por exemplo, se você está tomando algum fitoterápico que é rico em vitamina C, e você vai estar prevenindo contra
né, sua imunidade vai estar mais alta, você entrando em contato com algum vírus, você vai conseguir, né, nem manifestar. Então, também, por exemplo, vamos supor, eu já usei babosa para ferida aberta, a ferida não estava contaminada. Como a babosa ela é muito boa cicatrizante, eu preveni, às vezes, uma infecção, porque ela cicatrizou muito rápida. Então, né, previne e promove a saúde também, previne a doença, previne o agravo, ajuda na hora que a pessoa está com agravo e também promove a saúde. E é importante a gente lembrar, vocês não colocaram isso nos questionamentos, é que assim, os antigos, né, os antigos profissionais da saúde, filósofos, né, eles até falavam assim, que seja o alimento o teu remédio, né, o teu medicamento. Então, é importante a gente ter em mente também que não é só o fitoterápico pelo fitoterápico, né? Vamos supor, se eu né, tô com imunidade baixa, às vezes o suco da acerola tem muita vitamina C, é um alimento também, então ele também está sendo considerado como o nosso medicamento também. Então, assim, a fitoterapia, é importante a gente ter em mente que não desmerece a avaliação médica, a avaliação do profissional, né? Valoriza também o uso do medicamento, mas é bom a gente ter conhecimento do nosso próprio corpo a ponto de, ixi, ó, hoje eu consigo, acho que todo mundo consegue ver, minha garganta, vamos supor, está começando a ficar ruim. Então, aí eu já começo a beber mais água, já começo a tomar mais suco de limão, já começo a tirar as coisas que me produzem muco, né? Então, assim, é uma percepção de si, né? E usar o alimento, os fitoterápicos e a rotina do dia como produção do cuidado também. Falei Lembrando demais. também que deve ser contínuo, né? Porque o fitoterápico, ele não tem a mesma porção não tem a mesma quantidade de componentes que um medicamento teria, né? Então, tem que ser algo contínuo, na verdade, a gente precisa mudar a nossa rotina para que as doenças sejam prevenidas, né? Não é só esperar também, vou tomar um chá só quando eu estiver já morrendo, praticamente. Não adianta, porque o corpo já vai estar precisando de mais coisas. Não vai ser só aquilo. Então, eu acredito que tem que ser algo mais contínuo, né? Tipo assim, algo que a gente deve adotar para a vida e fazer sempre. Igual, sempre tomar. As pessoas geralmente, quando começa com a garganta assim, quer tomar vitamina C. Aí vai lá e compra a vasilhinha de vitamina C e toma vitamina C. Mas elas esquecem que se no decorrer do tempo elas tomarem ali o suco da acerola que você falou, tomar um suco de limão, dar preferência por sucos, né? E chás e outras coisas que também aumentam, né, a produção de vitamina C, que foi o exemplo que a gente acabou usando. Vai ser muito melhor do que você esperar chegar ao ponto que vai precisar de muito, que vai ser o momento que o fitoterápico não vai mais fazer o efeito que você está precisando ali naquele momento. Que o corpo já está pedindo mais. Acredito que seja assim, né? E às vezes a imunidade já está baixa, né? E aí veio, a gente agressou, e aí a pessoa não teve o tempo de reconstituir a imunidade dela, né? Igual assim, não adianta, por exemplo, pensei num paciente de tuberculose, né? Não adianta pensar que o chá vai me ajudar na tuberculose, né? A bactéria, ela já está lá degradando todo o pulmão. Então, assim, é importante a gente ver também a gravidade do problema, né? E procurar o profissional, né? Profissional enfermeiro, médico, para poder saber qual terapêutica que vai ser usada, porque dependendo, tem momentos que vai ser um medicamento da farmácia também. Geralmente no posto, na unidade, né? É o que acontece geralmente, né? O protocolo majoritário é
dar os medicamentos que tem na farmacinha da unidade de saúde. E os chás, às vezes, eu dou informação, né? Eu informo, eu dou dica como se fosse um a mais, para poder o quê? Não contrapor a conduta médica, não contrapor a conduta de outro profissional, mas trazer o conhecimento do usuário de saúde, que ele também pode cuidar da saúde dele de outra forma, né? Às vezes, naquele momento, ele vai tomar aquele catatal de medicamento, mas, às vezes, em outra vez, ele já vai cuidar do corpo, né? Cuidar da mente, processualmente, para, às vezes, não precisar. E, às vezes, foi cuidando, e aí, às vezes, já está começando, já toma o chá e, às vezes, faz o efeito, né? Então, é muito um estudo assim mesmo, individual, né? Profissional, a forma como que a gente fala, a forma como que a gente aborda, né? Para valorizar todos os saberes, assim, saberes tanto científicos de outros profissionais, quanto saberes do próprio usuário né, que está ali demandando cuidado. Então, é uma junção. Foram essas perguntas que a gente selecionou para você. Eu achei que foi super enriquecedor, acho que as meninas também. Foi super bacana. Mais uma vez, muito obrigada por contribuir com o nosso trabalho. E boa noite, bom descanso, que você está no seu horário de descanso e aqui a gente apurrinhando o seu juízo. Mas obrigada, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, obrigada, Mari. Por nada, disponha. Obrigada, Mari. Tchau, Mariana. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.